Olá, tudo bem? Elvio aqui. Vamos lá mais uma vez falar algumas coisas sobre finanças. Hoje preparei uma pauta aqui, um assunto que acho bastante importante, bastante interessante. Tem até um artigo sendo desenvolvido nesse sentido, porque nesse caso aqui vamos falar então o verdadeiro diagnóstico, porque as pequenas e médias empresas de serviço quebram mesmo vendendo muito. Então, o objetivo aqui é a gente explicar um pouquinho sobre o diagnóstico financeiro, principais dores, frustrações, quando a gente está analisando uma empresa e vê todo o potencial que a empresa tem de crescimento, de desenvolvimento e que às vezes não foram percebidos, mas está aí o diagnóstico financeiro com esse objetivo de nos ajudar nesse sentido. Meu nome é Elvio Rodrigues, sou gestor financeiro com especialização em gestão de TI, gestão financeira também, no ensino de física, né? Então, gosto bastante de estudar todas as aplicações matemáticas aí, acho que as finanças são uma das melhores aplicações da matemática que nós temos hoje em dia e que tem um retorno bastante interessante para a saúde das empresas de forma geral. Falando, começando aqui então para o nosso contexto financeiro, né, o diagnóstico financeiro, vamos começar já pela etimologia da palavra. O diagnóstico vem da junção de duas palavras do grego, né? Então, o dia e gnóstico, que vem dia, é tudo aquilo que atravessa. Então, os gregos chamam de dia esse período que nós temos aqui, que é o momento que o Sol está atravessando o céu. Então, ele atravessa o dia. Então, essa é a principal origem da palavra, que vem ainda lá do grego. Também a gente vê essa aplicação quando a gente fala de diagonal, por exemplo. A gente pega um quadrado, quando a gente traça uma linha entre as duas pontas de um quadrado, a gente está traçando a diagonal daquele quadrado. Gonia do grego é ponta, então o que cruza as duas pontas é diagonal entre as duas pontas. No nosso caso aqui, o dia é isso. A gnose é do grego ainda também, significa conhecimento. Então, a gente vai ter aqui essa explicação de dia é tudo aquilo que atravessa, por onde a gente olha por onde, atravessa por, através de, e gnóstico vem de gnose, que a palavra significa conhecimento do grego. E no nosso contexto financeiro aqui, a gente vai fazer então um diagnóstico financeiro, vamos fazer uma análise financeira por dentro da empresa, entender como é o comportamento, como é o estado, como está se mantendo essa empresa aí. E aqui a gente já começa então o que, que é a gestão financeira da minha empresa. Por que, que eu preciso ter um diagnóstico financeiro? Então, por que pequenas e médias empresas precisam ter esse diagnóstico financeiro? É como o comportamento ali do médico para analisar um paciente. Ele vai analisar o sangue, vai analisar a musculatura, ossos, através dos exames, e ele vai conseguir entender como está se comportando, qual que é a provável doença, qual que é a possível doença que esse paciente tem e qual a medicação que ele precisa tomar para ter o melhor performance humana que ele pode ter. Nesse caso aqui é similar, a sensação de que a gente entra dentro da empresa, a gente entra dentro dos departamentos, dentro das funções, para entender como que cada departamento, cada função, cada entrega está se comportando dentro da empresa, para a gente entender no final o comportamento da empresa e indicar o melhor remédio, o melhor tratamento aí para a saúde da empresa. Então, temos muitos casos de empresas que vendem bastante, mas por algumas razões eles encerram suas operações, fecham suas operações. Então, por que que isso acontece, né? Tem alguns uns fatores aí ocorrendo dentro da empresa, além das vendas. E muitas vezes, né, a gente vê que essas vendas não se convertem em lucro.
Então vamos lembrar que lucro é tudo aquilo que eu vendi, depois paguei minhas contas, o que sobrou é meu lucro, né? Então eu fiz minha operação, eu investi para minha operação, eu investi em equipamento, em material, em equipe, produzi o serviço, prestei meu serviço, meu cliente me pagou, ou seja, um valor percebido do cliente sobre aquele serviço prestado. Se aquele valor que ele pagou é superior a toda a cadeia que eu utilizei para prestar o serviço, o que sobra para a gente é o lucro. E é isso que a gente precisa que as empresas atinjam. Nas empresas, muitas vezes, que a gente vai entrar para analisar, ou vai conversar sobre a empresa, tentar entender um pouquinho da empresa, muitas vezes o primeiro ponto, os primeiros pontos que a gente olha dentro da empresa são aqui esses casos que a gente entende que são os mais superficiais. Quanto que é a minha quantidade de venda, quantas são as minhas contas pagas e qual é o meu saldo em banco. A gente já sabe que isso é importante, mas isso ainda é o superficial. Na verdade, isso é a consequência de uma série de outros atos. Como que a gente entende esses atos? A gente entende por dentro da empresa, por dentro dos departamentos, por dentro das operações, como está ocorrendo o meu faturamento, como está sendo a minha margem de venda, como está sendo a minha variação das vendas, custo do serviço prestado, custo de aquisição de clientes, né? Então, todas essas variáveis, né, essas questões dentro da operação, e tem muitas outras, aqui eu coloquei algumas só para a gente entender um pouquinho, é o que vai impactar no meu resultado lá na frente. Então, o meu saldo em banco, o meu fornecedor pago, o meu número total de vendas é só consequência de tudo isso que está acontecendo aqui, de tudo que está ocorrendo dentro da empresa que pode ser diagnosticado pelo acompanhamento dessas métricas aqui. Da mesma forma, também o prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento, as despesas não operacionais. Então, tudo isso aqui importa para a gente entregar um resultado saudável, entregar uma operação lucrativa da empresa. Então, tudo isso aqui acaba estando relacionado, né? Então, meu faturamento, minha margem de venda, minha variação das vendas, como que cada um desses departamentos ou áreas ou operações ou indicadores, eles vão ter uma variação ao longo dos meses. E isso indica para a gente qual que é o comportamento da empresa. Então, o ideal é a gente, como uma medicação, a gente vai aplicar uma medicação, vai aplicar algumas ações para já fazer efeito no curto prazo, mas também já vai trabalhando algumas ações para que no médio e longo prazo essa empresa tenha cada vez um comportamento mais saudável em todas as suas outras áreas. Então a gente não deixa para perceber só lá no saldo do banco que a empresa não está bem. Então por que, que a empresa, o saldo de banco está perto de zero, está em negativo? Porque eu tenho pouca venda. Por que, que eu tenho pouca venda? Quais são os recursos implicados na minha venda, no meu processo de venda? Meu processo de venda está mapeado? Quais são os recursos que eu estou aplicando para trazer mais clientes, para encantar o meu cliente, para prestar um serviço diferenciado, que seja com valor percebido, né, pela sociedade, pelos grupos. E aí aqui, para linkar um pouquinho de tudo isso, eu fiz uma trilha aqui, uma coisa, um desenvolvimento de algumas ideias aqui, que podem ajudar a gente a entender por que, que esse caminho é importante, essa interação é importante, por que, que essa interconexão das áreas, dos departamentos, principalmente mirando os resultados, mirando as variações, os resultados dos meses anteriores, o resultado do mês atual e a expectativa dos meses futuros, isso para todos os departamentos, não só lá para o saldo em banco, total de vendas e lucro final. A gente pode fazer essa trilha de pensamentos aqui pegando meu cliente, tenho meu cliente que gostou do meu produto, está gostando, minha equipe está preparada para efetuar a venda, para conversar com eles, o material está disponível para encantar o cliente, a venda acontece. A venda aconteceu, nós vamos para o faturamento.
Então, cliente está tudo certo, a venda foi muito boa, seguiu para o meu faturamento vai colocar então ali as notas no sistema, notas já corretamente configuradas, alinhadas com a minha contabilidade para que eu pague as melhores condições tributárias, né? Então não deixe de arcar com as responsabilidades fiscais, mas também que eu pague os valores que menos comprometem meu caixa, né? Então que eu continue fazendo caixa, que eu continue gerando receita e consiga ir pagando as despesas que já tem lá no imposto, pagando os impostos que já tem lá no momento do faturamento, lá no momento da emissão da minha nota. Emiti minha nota corretamente emitida pelo cliente, pelos dados da transação comercial, pelos valores, pelo prazo de pagamento. Pelo prazo de pagamento entra aí o contas a receber. No final das contas, a gente, para gerar o lucro, a gente tem que receber o dinheiro do cliente. E para a gente receber o dinheiro do cliente, isso precisa estar corretamente acompanhado. Eu estou recebendo por cheque por valor em espécie, estou recebendo por crédito em banco, transferência, Pix, estou recebendo por cartão de crédito, estou recebendo por cheque, né? Então, cada uma dessas modalidades vai ter uma tarefa adicional de monitoramento e ação do nosso contas a receber, para garantir que efetivamente os valores dessa venda entrem dentro do meu caixa. E aí a gente já passa para o próximo ponto aqui, que já é a gestão do nosso fluxo de caixa. Então, esses valores entraram no meu fluxo de caixa? Entraram hoje? Se não entraram hoje, vão entrar quando? Vão entrar em que momento? Então, um valor vai entrar 30 dias, o valor vai entrar 60 dias. Então, aqui já entra todo esse lastro, né, essa conexão do nosso fluxo de caixa com o que aconteceu antes. Entrou o nosso fluxo de caixa, então agora estamos entrando, recebendo dinheiro e agora a gente precisa arcar com as nossas responsabilidades, ou seja, a gente precisa decidir, a gente precisa pagar todas as equipes, todos os fornecedores, todos os equipamentos contratados, os materiais comprados, as equipes empregadas na minha empresa de forma geral e também eventualmente alocar. Se eu estou colocando uma máquina para trabalhar dentro da empresa, eu estou colocando um funcionário para trabalhar atendendo o cliente, outro para desenvolver o serviço, eu preciso que o dinheiro também trabalhe. Então, aquele dinheiro que sobrou, eu não vou deixar ele parado, vou estimar esse dinheiro, eu vou precisar dele em quanto tempo? Vou precisar dele em 3 meses, em 6 meses, em um ano. Então, durante esse tempo, o dinheiro também vai ficar trabalhando. E qual a melhor opção para eu trabalhar esse dinheiro? É aí o momento que a gente vai discutir dentro do fluxo de caixa essa ação de pagar, investir, renegociar valores e tudo isso para garantir ter dentro da empresa os melhores recursos e opções de equipamento, material e equipe para a prestação de serviço do meu cliente. Gerenciei meus recursos, minhas opções. Aqui sim eu tenho já a minha tomada de decisão. Se eu contrato, se eu demito, se eu reinvisto, se eu desinvisto. Então, isso para tudo, para pessoas, para equipamentos, para imóveis, para móveis eventuais, escritório, tudo isso que eu precisar. É aqui então que a gente começa a discutir isso. E para que tudo isso? Isso então tem uma finalidade. Tudo isso para garantir a minha capacidade. A minha capacidade seja qualitativa, seja quantitativa. Para entregar uma qualidade de serviço melhor, para entregar uma experiência melhor para o cliente, para entregar uma experiência melhor para o funcionário também, para o funcionário que é muito bom, a gente quer que continue com a gente, mas também quantitativa, para que eu possa entregar mais serviços, para que eu possa pagar mais a minha equipe, mais os meus funcionários, e no final das contas, isso linka aqui então com o nosso cliente. Isso aqui foi uma trilha para a gente poder passar por diferentes departamentos, tentando simbolizar aqui, explicar como é que o financeiro entra em cada uma dessas áreas. Então, por que, que tudo isso é importante? Por que, que existe essa interconectividade
das áreas, das funções, dos departamentos. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? É, corrigindo aqui, então, como nós não vamos fazer o diagnóstico financeiro? É, a gente não pode só crer que as vendas resolvem tudo. Só vender, não, só vende, 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 e não, eu tenho um furo no meu caixa, eu tenho dinheiro saindo ali, eu tenho negociações fora do padrão do mercado, estou pagando mais do que a média de mercado paga por determinados serviços, por determinados equipamentos. Então, só vender não resolve. Como não fazer? Ignorar os custos, margens e fluxo de caixa. Se eu ignorar os custos, também não resolve. Eu vou estar ali vendendo, eventualmente colocando uma precificação errada. Eu poderia estar colocando um outro preço no meu serviço e estou baixando o preço. Estou dando muito desconto, não deveria estar dando tanto desconto. Ou poderia estar dando mais desconto. Tudo isso vai acontecer na medida que eu analiso essas questões. Se eu analiso meus custos, analiso minhas margens, né? Então, daquele valor que eu vendi, quanto fica de lucro, quanto fica para pagamento de operação, quanto fica para pagamento de despesas não operacionais. E tudo isso eu vou ver. E tudo isso tem que refletir na saúde do fluxo na saúde do caixa, que é a gestão do fluxo de caixa. Então, eu gerencio tudo aquilo que entrou e que saiu, eu tenho que garantir que isso entregue a melhor performance que a minha empresa pode ter. Que seja sempre lucrativa, nem sempre a gente vai conseguir ter 100% de períodos de exercícios lucrativos. Mas mesmo no exercício que não for lucrativo, como é que eu faço para perder menos, para comprometer menos, para me segurar até o momento onde eu vou ter um exercício lucrativo, onde eu vou começar a ter um lucro que vai pagar esse momento que eu estou financiando, né? Esse momento que eu estou passando uma dificuldade no meu caixa. Outra forma de não fazer, a gente fala que aqui é olhar apenas o extrato bancário. Principalmente já tive clientes no passado que às vezes tinham contas separadas. Então, por exemplo, todas as receitas de um cliente entram numa conta e aí os pagamentos, aí passa um valor para essas contas. Uma parte de pagamento já sai dessa conta, mas uma grande parte dos pagamentos da empresa saem de outras contas. E aí muitas vezes o sócio queria ficar olhando só essa conta. Não, não, olha, entrou mais, esse mês vendeu mais, vendeu mais. Não, ok, vendeu mais, mas isso tudo tem que estar ligado com o que nós compramos mais ou que nós gastamos menos, tudo isso tem que ter uma visão direta, né? Então é não só olhar o saldo, por exemplo, de uma conta que a gente gosta, que está recebendo todos os valores, e sim olhar o saldo de todas as contas. Entrou as receitas, eu paguei meus fornecedores, eu paguei minha equipe, eu paguei meus investimentos. Então, isso, nesse caso aqui, olhar só para o extrato bancário é uma forma de não fazer uma correta análise e diagnóstico financeiro. Como fazer, então, aí aqui a gente tem bastante coisa para olhar. A gente tem que olhar as receitas, e aí com as receitas, todas aquelas variáveis que já comentamos, né? Então, minha receita está entrando de que modo, qual o prazo de pagamento, qual a modalidade de pagamento, são clientes novos, são clientes já da casa, ou seja, são compras recorrentes ou são compras esporádicas, compras novas que vão aparecendo. Paralelo a isso, qual que são os meus custos fixos, quais são meus custos variáveis. Afinal dos contos, é ter uma visão total de quais são todas as minhas entradas e todas as minhas saídas. E de uma forma discriminada em quais pontos, ou seja, quais áreas estão contribuindo mais gerando valor ou mais reduzindo o valor da minha empresa. E aí também entra toda essa questão de margem de contribuição e o ponto de equilíbrio, que é aquele indicador que a gente sempre vai acompanhar para garantir que minha empresa sempre esteja lucrativa, ou seja, ela tem que estar pelo menos do 0 a 0 para cima. Se está abaixo do ponto de equilíbrio, significa que minha operação, os gastos estão desbalanceados para o meu total de receita. No momento que eu tenho meus gastos e minha receita empatando, tenho meu ponto de equilíbrio, então a partir daí eu tenho que buscar meu retorno, minha operação mais lucrativa.
Como isso geralmente é feito, a gente usa bastante essas ferramentas, então as operações, desde muitos anos já são utilizadas planilhas Excel, agora temos as planilhas do Google, temos os sistemas integrados, os famosos ERP, Enterprise Resource Planning, que então são as ferramentas integradas que jogam todas as informações de todos as áreas da empresa dentro de um só sistema e ele vai fazendo seus cálculos. Essas ferramentas ERPs, como SAP, Oracle, TOTUS, têm suas próprias funcionalidades de visualização, de criar seus dashboards, mas também a gente tem soluções bastante interessantes. Dentro da Microsoft nós temos o Power BI, ferramenta poderosíssima de visualização de dados. Dentro do Google nós temos o Google Looker, também muito fácil acesso, muito poderoso também para visualização de dados. De qualquer forma, esses dados têm se tornado cada vez mais úteis ou mais aplicados na gestão em geral, na gestão financeira, porque isso suporta, isso ajuda a gente a criar, interpretar os modelos do negócio e criar os nossos próprios modelos mentais para tomada de decisão nisso. Então, olha, eu estou entendendo que realmente eu tenho uma correlação, tenho uma covariação do meu resultado versus a performance dos funcionários, do meu resultado versus a minha propaganda e marketing, do meu lucro versus a minha gestão da operação. Então, tudo isso serve para a gente cada vez tirar mais insights e estar mais apto para os ambientes desafiadores que as empresas têm enfrentado hoje em dia no mundo inteiro e inclusive no Brasil. Pode parecer muita coisa? Pode parecer muita coisa, mas eu fiz uma analogia aqui, trouxe uma metáfora que espero conseguir contribuir, né? Então isso aqui não é nada ortodoxo da academia, dos meios acadêmicos, mas um pouquinho bastante da prática de mercado mesmo, o que a gente vivencia no dia a dia, estando dentro da operação e estando dentro de uma empresa. Vamos imaginar que a gente está num campo de futebol, estádio lotado, cheio de gente, time da casa versus time visitante, e a gente precisa escalar um time. Então, só para entender, a empresa, a minha empresa é o time e o mercado é o meu jogo, né? E aí eu vou começar a escalar o meu time para garantir a minha vitória financeira aqui nesse jogo, nessa partida, nesse exercício. Todo jogo é jogo, toda partida precisa ser jogada para ser trabalhada, tudo isso. E cada exercício vai requerer aqui da gente o melhor a melhor performance dos nossos jogadores. No meu caso aqui, considerando eu como técnico desse time, eu coloquei então como nosso primeiro jogador o fluxo de caixa ali defendendo. Então, para mim, e prática aí de muitos dos profissionais, colegas meus, a gente tem visto isso no mercado, que a gestão correta de fluxo de caixa garante, pode não garantir lá que você gerou ganho de mercado, você se tornou líder de mercado, mas garante que a sua empresa continua funcionando, sua empresa continua no páreo, sua empresa continua entregando. Eu coloquei aqui ajudando, suportando aqui então o fluxo de caixa, as contas a pagar e as deduções de receita, ou seja, caixa é importante, mas o contas a pagar é aquilo que vai consumir o caixa. Então eu preciso ter muita consciência, isso precisa estar muito próximo, ter uma interação muito clara, muito objetiva. As deduções de receita não estão naturalmente, não estão necessariamente consumindo caixa, mas a gente chama de deduções de receita tudo aquilo que, no momento que eu efetuei minha venda, então o valor da venda vai vir para o meu caixa, mas um pouco antes de vir para a venda, eu já pago essas deduções da receita, que geralmente a gente considera valores de maquininha, por exemplo, se eu passo numa maquininha o cartão do cliente, então eu vou ter taxas ali, eu vou ter impostos aqui nesse caso que são ligados diretamente à venda.
Então, tem imposto que eu não vou pagar se eu não fiz venda, mas tem imposto que eu fiz a venda e vou ter que pagar. Então, por isso também tem que ter um alinhamento muito próximo com a minha contabilidade, para a gente ter o melhor modelo fiscal que a gente tem aqui para fazer essas retenções dos pagamentos sobre as vendas, para poder ter o máximo valor entrando no meu caixa e todas as minhas responsabilidades fiscais estão quites e também, eventualmente, comissões. Então, o valor entrou, entrou um valor interessante, mas lembre-se que temos um profissional trabalhando nisso, e aí temos a comissão. Então, isso aqui tem que estar bastante alinhado, é um ponto de atenção que eu coloco aqui já, com a gente trabalhando aqui já com o nosso fluxo de caixa aqui, contas a pagar, as nossas deduções de receita. Seguindo, eu coloco aqui os custos e as despesas não operacionais. Então, os meus custos e as despesas operacionais são aquilo que também consome o caixa, mas eu preciso ter muita consciência para que isso tudo mantenha a operação, mantenha a empresa funcionando no melhor modelo possível, na melhor performance que ela puder entregar. Ainda que em contas a pagar e faturamento, contas a receber e faturamento, também a gente falando que o objetivo da empresa é gerar receita, é gerar valor, então eu preciso que o meu contas a receber e meu faturamento estejam muito bem alinhados. O contas a receber, como já comentamos antes, garante que os valores entram, que os valores entram nas condições determinadas no momento comercial, e o faturamento define quase que o fechamento do contrato, né? A formalização da geração de receita para a minha empresa. Eu coloco aqui gestão de clientes e marketing e propaganda. Então, a gestão de clientes é muito importante a gente pensar sobre a experiência que eu estou oferecendo para o meu cliente. Então, e mesmo as análises, né? Então, qual que é a variação de clientes que eu tenho tido, né? Aumentaram, diminuíram meus clientes estão muito satisfeitos, meus clientes estão meio satisfeitos, meus clientes estão nada satisfeitos. Tem uma programação, tem um plano, um programa interessante de promoção da empresa através dos clientes, né? Então, isso aqui é bastante chave, importantíssimo para a visão da empresa em relação ao mercado. Marketing e propaganda, acho que também muito nesse sentido, né? Então, qual que é a imagem, qual que é o discurso que eu estou levando para o mercado, que é isso que está atraindo ou não meus clientes. E coloco aqui então minha dupla lá na frente, a nossa venda e o nosso pós-venda. Então a nossa venda é realmente o que garante que a gente fechou, que o cliente, quando foi trazido o cliente, ele foi é, se maravilhando com a nossa prestação de serviço e efetivamente nós fechamos a venda. O pós-venda vai ser a entrega, então a prestação de serviço. Eu garanto que o cliente está feliz com aquela minha entrega, né? Então, eventualmente, eu vou conseguir com um pós-venda muito bem feito, tão importante quanto a venda, eu vou conseguir que o cliente comprou uma vez, ele se torne recorrente, ele compre várias vezes. Ele comprou uma vez, mas ele já estava percebendo um valor maior na minha prestação de serviço. Então, ele vai permitir até mesmo que eu suba, incremente, aumente o valor do meu serviço e ele vai continuar comprando, né? Então eu coloquei aqui na minha escalação, coloquei eles aqui. Nesse caso, né, então essa aqui é a minha organização, mas um pouquinho disso, se a gente puder fazer essa gamificação da gestão da empresa, vai fazer bastante sentido para a gente entender que todas as áreas precisam estar performando para a minha empresa ser uma empresa de sucesso. No meu caso aqui, o técnico fui eu, mas não dispenso aqui de dizer que o técnico, né, desse time todos os dias é você empresário, você líder, você gestor da companhia, da empresa, né? Então você está responsável por essa escalação aqui e depois me comenta aqui, de repente você gostou dessa escalação, não gostou dessa escalação, o que você mudaria, o que faz sentido, o que não faz sentido. Lembrando que a empresa é um organismo vivo, com muitos departamentos, muitas áreas. Me diz depois aqui então nos comentários o que você acha
que é fundamental, que não está aqui, que poderia estar em outra posição, que você considera mais ou menos importante do que as coisas que eu compartilhei aqui. De qualquer forma, a gente precisa começar logo, precisa começar e tem que ser hoje, né? Então, se a sua empresa já está fazendo isso, parabéns, tem que ser mais.